Agora parou. Tinha uma. Não sei se é aquela máquina de socar o chão. Ali embaixo ali que o pessoal tá mexendo com obra. E daí tava atrapalhando. Aí o cachorro parou de latir. Agora parou lá a máquina lá, aquela socadeira, eu esqueci o nome. E agora tá começando o cachorro aqui do lado, ó. Vai ver que o vizinho nem deu água, ou deve estar com fome, cara. Porque a maneira de como ele tá latindo assim. Enfim, mas bora gravar, né? Porque senão daqui a pouco eu vou ter que sair e tal, vou estar ocupado. E a gente vai falar de Neymar, pessoal. O Neymar, não importa se ele gera coisa boa ou coisa ruim, o pessoal vai falar porque ele é o cara do momento, tá? Só que o momento dele é um momento assim que eu fico com dó do torcedor santista. E ao mesmo tempo, você que é fã de desgraça, velho. Puta que... E ao mesmo tempo, você que é fã de esporte, tem pena da história do Santos. De um time onde você tem o próprio Neymar como um dos maiores ídolos, um dos maiores artilheiros. O Lau parou de latir e começou lá. E você tem o Pelé, você tinha o Diego, você tinha o Robinho, você tinha o PP, por exemplo, que é um ídolo histórico do Santos. 400 e poucos gols por aí, uma história grandiosíssima com o Santos. E uma porrada de jogadores históricos que passaram por lá. Cara, e o momento assim do Neymar é uma coisa meio conturbada, porque a maneira de como o pai dele fala que ele foi pro Santos soa como algo desrespeitoso. Parece que o cara foi com uma casa de apoio e tal, dizendo que a ideia era ir pro Santos para se recuperar, se jogasse, amém e tal, totalmente falando de uma maneira desleixada e tal, como se fosse dono do Santos, ou seja, com a coisa mais que extrapola os limites da transparência e tal. Ou seja, é um cara que a maneira de como ele fala de maneira desleixada dá a entender que o Santos é um Cuiabá, é um Bahia, por exemplo. E não é, cara. Time nenhum merece estar passando por isso, porque todo time tem uma gestão e tal. E às vezes o Marcelo Teixeira, ele deixa esses caras fazer hora com a cara dele e tal. Parece que se vende pros caras, parece que tem medo de bater de frente com os caras, né? Ou seja, é complicado. É complicado o momento do Santos. O Neymar, a proposta dele é vir para poder reestruturar o futebol do Santos. E ele tem potencial para isso. O Messi faz isso com o Inter Miami. Por mais que o Cristiano Ronaldo não ganhe nenhum título no Al Nassr, ele dá muita potência para o time. Ele dá muita imagem para o time, muita visibilidade para o time. Ele faz a sua parte. Ele já tem muitos gols lá. Acho que ele já atingiu a marca de 100 gols. Entendeu? Só que o Neymar do Santos, cara, ele tá sendo uma coisa assim. Ou seja, quando ele entra em campo, surte resultados. Se você for olhar bem contra o CRB, quando eles foram eliminados, o Neymar entra muito bem. Ou seja, em 4, 5 minutos ele cria 4 oportunidades de gol. Ele dá 2 cruzamentos para onde vai na cabeça do jogador e o Matheus Albino tem que fazer defesa. Depois ele manda um cruzamento ali na parte interna do pé direito ali, quase que o goleiro se embanana com a bola. Depois ele, ou seja, logo no início ele dá 2 toques na bola, dá um passe ali de profundidade ali, o goleiro pega. Então ele cria 4 possibilidades num período de 6, 5 minutos, que é muita coisa. Então quando ele está em campo ele consegue corresponder. Entendeu? Só que o cara, a maneira de como o pai dele falou, parece que ele foi pro Santos para se recuperar e ao mesmo tempo investir em projetos fora como a Kings League. Por exemplo, eu como atleta, nesse momento, se eu fosse o Neymar, por mais que eu não iria atribuir ao meu time o que se esperava, com o contrato quase chegando ao fim, ainda mais por não ser convocado, eu pelo menos preservaria a minha recuperação e meio que não saía, cara, porque ao mesmo tempo que é uma forma de desrespeito, na minha opinião, você tá meio que sacrificando o seu físico, porque como eu falei isso antes no vídeo aqui, não vou falar de novo, quando você vai para uma Kings League, para um evento fora, para uma festa, para um futebol, você não vai ficar lá parado, ainda mais um cara igual o Neymar que gosta de agitação. Então quando você agita, você vai sobrecarregando esse músculo que está em recuperação. E daí por mais que você recupere quando você entra nas partidas, você fica fragilizado, ainda mais um jogador que é ele que tem o maior histórico de lesões do futebol, é complicado assim. Só que ao mesmo tempo, cara, assim, quando o Neymar entra em campo, ele recupera.
Ou seja, quando você está lesionado, seu músculo não vai recuperar para você ir a hora que você quiser. Por exemplo, só vai quando o músculo recuperar. Entendeu? Só que em campo, cara, o Santos ele tem um time assim que tá deixando a desejar. O Tiquinho Soares chegou, cara, assim com a esperança de ter um camisa 9 para poder marcar gol, para poder receber esses passes do Neymar, assim como o Guilherme também. O Guilherme perde gols infantis, o Neymar devolve a bola para ele, quer chutar pro gol, ele já tem espaço para poder devolver a bola pro Neymar. O Tassiano chutes, coisa mais absurda na frente do gol. O Neymar toca a bola, o cara erra um passe de um metro. O Guilherme perde oportunidades claras de gol. Ou seja, o Neymar está lesionado, o Neymar cria as oportunidades de gol, mas os caras não aproveitam quando é para aproveitar e tal. O Zé Ivaldo cometendo erros infantis, cara, assim. Não sei como fez com o Red Bull Bragantino de ter devolvido aquela bola para fora, não sei para que aquilo ali. A maneira de como ele foi bater o pênalti contra o CRB foi sem confiança alguma. Para mim eu olhei para a cara dele e falei, vai perder, e perdeu. E tal. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que o Neymar está fora, o time não consegue se sustentar jogando. Entendeu? Então temos, assim, é complicado, porque você tem um elenco que não está rendendo e você tem um Neymar que não está em campo para fazer o time render por conta de lesão. Hoje o contrato do Neymar é um contrato meio que milionário para ele, cara. Ou seja 75% vai para a NR Sports, empresa que é responsável por direitos de imagem, enquanto 25% vai para o Santos. O contrato de Neymar é 5 meses, cada mês vai dar em torno de 4,1 milhões. Ao todo dessa soma total desses 5 meses vai dar 20,5 milhões de reais. Ou seja, para o cara chegar no Santos e ficar descansando como ele fez com o Al Hilal. No Santos, pelo menos, ele fez ali um início de campeonato paulista bom, com seis participações em gols, ou seja, 3 gols, 3 assistências, 2 golaços e tal. Agora entra com o CRB muito bem, faz um jogo bom contra o Vitória. Contra o Red Bull Bragantino eu não assisti o jogo, mas o Red Bull Bragantino, desculpa meu Deus. Contra o Red Bull Salzburg ou Leipzig, não sei. Foi um dos dois aí e tal, que eu confundo às vezes os dois. Eu não sei como é que foi o jogo, mas o Santos perdeu de 3-1 e tal, e fica essa coisa toda, com o pai do Santos falando num tom como se fosse dono do time, falando que ajuda o Marcelo Teixeira e tal, que eu não vejo toda essa empolgação aí para poder fazer isso aí. Eu queria que o Neymar fosse convocado para o lugar do Richarlison, queria sim, porque pelo que o Neymar vem passando, acho que ele poder voltar a jogar pela seleção de novo seria prazeroso. Por mais que o Richarlison tenha tem um físico mais estruturado, não sofre com lesão quanto o Neymar sofre, mas eu preferia o Neymar porque quando ele entra em campo ele tipo assim atribui mais qualidade ao time com certeza, por mais que ele fique aí 6 meses, um ano afastado. Ou seja, não é aquele Neymar que dribla e tal, mas é um cara que atua mais como playmaker, ou seja, criando jogadas, dando assistência, batendo falta, fazendo gols, entendeu? E não com aquele drible todo, com aquela magia que ele tinha antes. Ele poderia atribuir essa seleção para mim no lugar do Richarlison e tal, porque o Richarlison voltou agora, fez um jogo mais ou menos ali contra o Manchester, onde ele foi campeão pelo Tottenham, mas aí é uma opinião minha, assim como é a opinião de muitas pessoas. Sobre o Ancelotti ter convocado ele, eu também entendo o ponto de vista. Por quê? Porque o Ancelotti trabalhou com o Richarlison no Everton. E eu acho que o Ancelotti é responsável pelo Richarlison ter evoluído como jogador ali e tal, de ter feito uma ótima Copa em 2022 fazendo aquele golaço. Ele treinou o Richarlison no Everton e tal. Então ele tem os seus motivos para chamar o Richarlison de novo. Eu preferi o Neymar, mas como o Richarlison está apto para jogar, tem mais resistência física, o Ancelotti já trabalhou com ele, então aí você tem que respeitar a opinião. Então qualquer uma dessas opiniões, tanto quanto a minha quanto a do Ancelotti ter colocado o Richarlison lá, qualquer uma das duas que você escolher vai estar de bom tamanho, tá? Então fica essa coisa toda aí do Neymar não poder jogar, do pai do Neymar dar aquela entrevista assim, com desleixo, com deboche, com assim, parece com um pouco de prepotência também e tal. É uma coisa assim absurda e o torcedor do Santos não merece estar passando por isso aí, cara. Inclusive teve jornalista aí que chorou por conta disso. E eu acho que é meio que constrangedor, cara. Você tipo assim,
o time, a torcida, jornalistas e tal, até quem não era santista se emocionou com a volta do Neymar. E o Neymar volta, faz todo esse papel, então meio que ser constante, cara, porque foi toda uma festa para o cara ficar mais no departamento médico do que jogando bola, do que entregando o que era para ser entregado. E o Santos, se continuar assim, vai por ladeira abaixo e tá indo em direção à Série B de novo, como aconteceu de 23 para 24. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Mais um vídeo para vocês. Espero que vocês gostem. Deixe o like, comente, compartilhe e tal. Vai ser muito importante aqui pro canal. E tal, eu sei que o assunto sobre o Neymar é uma coisa muito chata, mas é como eu falei, o torcedor do Santos não merece estar passando por isso e tal. E por aí fica essa história toda. Eu vou deixar minhas redes sociais na descrição. Só você entrar lá, começar a seguir e tal, porque para poder, ou seja, impulsionar a gente aí, né? Então, um grande abraço, até a próxima. Fiquem com Deus. Falou!